Aí sim, Robson. Vamos continuar por aqui agora. Beijo, mãe. Filipucci. Pastor Márcio. Elaine, né? Elaine, se não entrar, é brincadeira, né? Vamos já chegando, que o Saulo já tá chegando. Pastor Márcio, hoje é aniversário do senhor? Tá ficando mais experiente? Eu vi no seu Instagram. É hoje seu aniversário? Marquinhos, bom te ver aqui. Pô, parabéns, pastor. 4.2, tá novo, tá zero. Depois o pastor Saulo vai cantar parabéns em africano pro senhor. Olha eu comprometendo o pastor Saulo. Tá nada, tá novo ainda. 42 tá zero. Só um minutinho que a internet do pastor Saulo já tá conectando já. Olá, tá ouvindo? Tô te ouvindo, pastor. Só não tô te vendo. Pois, não sei por quê. Tá Agora vendo sim. agora? Agora Tudo bem? tudo bem? Olá. Tá bom. E aí, pastor, como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Sim, graças a Deus, tudo tranquilo, não é? Já passamos da parte mais perigosa, né, do coronavírus, e a gente está tentando aos poucos voltar à vida normal. Mas já Mas, liberaram para sair pra rua ou ainda não? veja só, eles nunca proibiram, né? Então, o que eles fizeram foi orientar o povo a ficar em casa. Mas aqui em Tá. Portugal, as pessoas elas ficaram em casa antes mesmo do governo decretar qualquer instrução. Então, para você ter uma ideia, os alunos eles pararam de ir para as escolas antes do governo decretar a parada das aulas, para você ter uma ideia. Então, isso fez uma grande diferença, Sim. né? Você consegue Mas aí controlar bem. eles sempre tiveram, né, as policiais orientando para não ir, né, tipo assim, as pessoas não estão na rua à toa. Quando elas precisam de supermercado, farmácia, como todo mundo, né, mas o pessoal tem tido, assim, bastante cautela, isso é legal. Não, e isso fez toda a diferença, né? Porque o número aí é absurdo. E assim, vocês estão do lado da Espanha, tá do lado É, da Itália e não teve nada aí, graças a Deus, né? eu moro a 30 minutos da Espanha, para você ter uma ideia, mas a fronteira é totalmente fechada, né? E isso também deu uma vantagem para Portugal, porque Portugal, dentro da Europa, é o último país praticamente, né? Então só tem uma fronteira e o povo também teve muito cuidado. Então isso realmente teve os seus efeitos positivos, né? Poxa, graças a Deus que. Uma ideia, aqui no Algarve, que é essa região que eu moro aqui no sul de Portugal, nós temos aproximadamente uns 300 a 400 mil habitantes. E durante todo esse período nós tivemos apenas 11 óbitos, em Nossa, 50 dias, né?
Quer dizer, é todo um trabalho assim muito cuidado. Há mais casos mais para o norte, né? O pessoal lá da região do Porto e da região de Lisboa, mas também a população é muito maior. É muito maior, né? Muito maior. Poxa, mas graças a Deus, ótimas notícias. É, Nessa fase que a gente está, é muito bom ouvir notícias boas. Eu sim, até brinco. Procura ouvir coisa boa, que coisa ruim tá fácil de ouvir. Procura ouvir coisa boa. Jedson, beijo. sim. Pastor, seguinte, vou ler aqui algumas coisinhas que eu anotei de ti. Se eu estiver falando besteira, me corrige, tá? Ok. Eu anotei aqui o seguinte: Saulo é casado com a Juliana, pai da Nicole, da Nadine e da Alice. Uhum. O Isso. teólogo, missionário da Missão Mãos Estendidas em Portugal e África e professor de cosmovisão bíblica na Jocum, Sim. que é a Jovem uma Missão, né? Isso. E aqui eu até brinco, né, que o mais importante eu deixei agora pro final, né? Que até como que eu sempre que eu vejo alguma entrevista, você fala isso, né? Que assim, tudo isso aqui, mas o mais importante, um discípulo de Jesus, né? É. Então, assim, isso o mais importante é o que faz a diferença. E aí até eu mandei no Zap hoje, que eu falei, né, que se você ia estar dividindo com a gente essa experiência de mais de 20 anos, e assim, uma coisa que é bem legal, né, até a gente conversou essa semana, e a ideia aqui é, além da gente conversar basicamente sobre, porque quando a gente fala isso, as pessoas pensam muito em missão, né, mas a Sim. ideia é que a gente fazer um apanhado mesmo, então a gente vai sair de, eu até anotei aqui que vamos fazer um panorama histórico, né, que vai envolver colonização africana, e a gente vai até em requisitos para fazer a missão. Então a gente vai dar toda essa volta e com um especialista que é o Saulo, que assim, primeiro de antemão já agradeço outra vez mais que assim, poxa, a disponibilidade não tá, a gente sabe como é que tá a correria dele, assim, agora já é quase 9 ou 10, Saulo? É 4 ou 5 Agora são 9 horas aqui. 9 horas Mas da noite, está tranquilo. aqui falando com a gente, então, poxa, obrigado. Então, eu te agradeço mais uma vez aí por toda a ajuda, por toda a parceria, aquilo que, assim, aquilo que a gente falou agora há pouco, né, que assim, nesse momento que está tudo tão nebuloso, né, tanta coisa ruim que a gente ouve, então, assim, eu já ouvi várias palestras suas, várias entrevistas suas, e assim, poxa, é fantástico, as pessoas precisam ouvir isso, né? Precisam ouvir essa visão que você tem de África e essa visão que você tem do ser humano. Porque essa visão que você tem do ser humano é indiferente na África, na Espanha, em Portugal ou aqui no Brasil. Então, assim, essa visão, Sim. as pessoas recebendo essa visão, não importa onde ela esteja. Então, assim, eu moro em Guarulhos. Ok, você vai fazer essa missão em Guarulhos. É. Você recebendo, você pegando esse conteúdo, você consegue aplicar onde você esteja. Então, Saulo, mais uma vez, obrigado e vamos lá. Fica à vontade aí. Tá, isso que você falou, Pierre, dentro dessa questão da visão do ser humano, na verdade o que a gente pode dizer é o seguinte: a visão do ser humano, ela depende muito da visão que você tem de Deus. Ou seja, é a teologia que vai influenciar a maneira como você se relaciona com as pessoas. Se você entende que Deus existe e que Ele é o Criador e que ele é um Criador perfeito e que o ser humano é obra das suas mãos e foi criado por Deus, se eu tenho esse entendimento a respeito da pessoa de Deus e a respeito daquilo que Deus ama, isso tem que influenciar a maneira como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor, de perto e de longe. Tá? Então, de certa forma, nós temos uma teologia que influencia as relações humanas. Né? Então, a coisa principal que eu vejo dentro disso, que eu acho que é básica, que está lá em Gênesis 1, é que nós, todos seres humanos, não é só o crente, o cristão, independente da religião, todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, quando eu tenho isso na minha cabeça, eu entendo que não há coisa que traga mais valor ao ser humano do que o fato dele ser a imagem e semelhança de Deus. Então, as pessoas, tá? Independente de em
em que época da vida elas estão, eu vou olhar para elas como imagem e semelhança de Deus, e isso vai trazer para mim uma responsabilidade de respeito. Eu preciso respeitar as pessoas ao meu redor e respeitar e reconhecer o valor que as pessoas têm, mesmo quando elas mesmas não percebem esse valor, né? Então, eu olho para todas as raças, tribos, línguas, os povos, independente se é rico, pobre, se é perto ou longe, na minha cabeça é muito claro, é imagem e semelhança de Deus. O valor que as pessoas têm vem disso aí, não vem do que elas possuem, não vem das habilidades, não vem da popularidade, não vem da aparência, não vem de nada mais. Vem simplesmente do fato de ser a imagem e semelhança de Deus. Isso acaba com a vida da gente positivamente. Por quê? Porque eu não posso viver uma vida egoísta. Porque o egoísmo, ele é um estilo de vida em que a minha pessoa vale mais do que a dos outros. O egoísta, ele acha que ele vale mais do que os outros. Então, ele desenvolve um estilo de vida em que tudo dele vale mais, tem que ser primeiro, tem que ser do que os outros. E aí, isso é uma violação de quem nós somos e dos seres humanos. Então, a primeira coisa, o primeiro capítulo da Bíblia já destrona, já deveria ser suficiente para nós quebrarmos as relações que são egoístas. Já deveria ser. Se a Bíblia tivesse só Gênesis 1, esse Gênesis 1 já nos faria missionários para sempre. Pessoal, é isso. Que visão, né? Assim, pastor, só fazer um parênteses aqui. Eu fui mal educado, eu não agradeci aqui, mais uma vez também, publicamente aqui, agradecer ao Marcos Correia, eu chamo de Marquinhos, Marcos Correia, que é da MME também, que ele colocou aqui que, além de tudo isso, você é coordenador de ensino da MME. Marquinhos, mais uma vez, obrigado aí por ter feito essa ponte com o Saulo, tamo junto. Pastor, mas vamos lá. Acho que a gente falou, vamos fazer um panorama histórico aí da África, que eu achei muito legal, que você faz com muita propriedade, que a gente fazer uma relação entre colonização e ensino. Porque, assim, faz toda a diferença você entender isso para você poder praticar, né? Sim. A colonização, ela trouxe uma influência histórica para a África, né? Mas ela não é a única influência que há sobre a África, né? Lógico que quando você observa, né, nós temos ali países em África, nós temos 18 países que foram colonizados por franceses, né? 22 países foram colonizados por ingleses. Nós temos 5 países que foram colonizados por portugueses. Um país foi colonizado por espanhol, que poucas pessoas falam, mas é o país de Guiné Equatorial. E nós temos algum país que foi colonizado pela Itália e etc. Mas indo para a realidade que está mais perto da gente, que foram as colônias portuguesas, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, a África não é um país, a África é um continente extremamente rico, um continente que tem 55 países, um continente que tem mais de 1000 línguas diferentes. É um continente muito complexo, é um continente muito rico em termos de recursos naturais, mas é um continente que tem sido empobrecido ao longo dos séculos. Então, quando a gente vai para trabalhar com africanos ou trabalhar em África, mais uma vez, nós precisamos ter a visão correta de Deus, a visão correta do ser humano e a visão correta da criação. De acordo com a criação, nada que Deus criou é por si só uma coisa ruim. Então, tudo que Deus criou, Deus nos criou para administrarmos a criação. Então, a partir desse ponto, pode haver 3 tipos de culturas, né? Existem culturas que destroem a criação, certo? Que consomem para destruir a criação, que está mais perto da cultura ocidental. Existe a cultura mais oriental, que ela não destrói a criação, mas ela cultua, ela adora a criação. Ela se coloca abaixo da criação, e isso também não é bom. E existe a visão bíblica que deveria nos fazer administradores, mordomos, multiplicadores, aqueles que desenvolvem a criação.
quando você chega para a África e você vê o contexto de pobreza, a primeira resposta que vem à nossa mente é porque foram povos colonizados, não é? E isso é lógico, isso abre muita discussão. Claro que houve colonização, eu não quero de forma alguma minimizar esse momento histórico de África. Só que grande parte da riqueza da África ainda está lá, ainda precisa ser desenvolvida. Né? Então, por exemplo, se você for ver na época bíblica, Deus escolheu a África para refugiar o povo de Israel. Quando o povo foi para o Egito, Deus escolheu a África para alimentar, para proteger Jesus. Jesus foi refugiado na África, quando ele fugiu para o Egito com seus pais. Então a África sempre esteve muito ligada com uma história bíblica. E aí eu chego lá, tenho meu grupo que são 200, 300 pastores. Esses pastores, eles aprenderam que a maldição da pobreza sobre a África é uma coisa invencível, é uma barreira intransponível, que nunca eles vão conseguir vencer essa pobreza. Tá? E aí, quando eles pensam, você pergunta por quê, a resposta que eles dão é que a pobreza é sempre porque nos roubaram ou porque nós não temos isso e aquilo outro. Aí eu estou lá com os pastores e eu digo, tá, e se nós trouxéssemos todos os dinheiros para a África, todos os recursos externos, o que isso adiantaria? E aí eles caem na real de que eles iriam usar o dinheiro e logo depois de um determinado período, iam ficar pobres novamente. Por que é importante eles perceberem isso? Porque toda mudança, para ser genuína, ela precisa acontecer de dentro para fora. Eu digo isso para o Brasil, eu digo isso para a Europa, eu digo isso para a África. O reino de Deus não é algo que acontece de fora para dentro. É algo que tem que acontecer de dentro para fora. E se nós missionários, pastores, pessoas que trabalham com a religião, digamos assim, entendessem que a mudança precisa acontecer de dentro para fora, talvez nós teríamos que investir mais tempo, mas teríamos melhores resultados. Não é? Então, ali em Moçambique, por exemplo, dando um exemplo para você, Pierre, é que Moçambique é um país que foi colonizado por portugueses e ele é rodeado de países que foram colonizados foram colonizados por ingleses. Então nós temos no norte de Moçambique tem a Tanzânia, depois tem o Malawi, depois tem Zâmbia, depois tem Zimbábue e tem África do Sul. Então nós temos esses países, todos eles são de língua inglesa. Qual a influência da colonização inglesa e que diferença que isso faz com a colonização portuguesa? Cosmovisão. A colonização inglesa, ela trabalhava muito mais com a questão da leitura, da alfabetização, da educação, do que a colonização portuguesa. Então isso fez com que as pessoas elas influenciassem a cultura. Você observa quando você trata com os pastores e com os nativos, com os locais, que as pessoas de língua inglesa elas conseguem processar melhor. Não é que elas são mais inteligentes, elas só estão mais acostumadas com esse processo lógico do que as pessoas das colônias portuguesas. Porque nas colônias portuguesas, o africano ele não precisava pensar, ele só precisava obedecer, né? E aí isso desafia um pouco o nosso pensamento hoje, justamente dentro do contexto que significa ser igreja. Nós precisamos abrir espaço dentro da igreja, e eu falo igreja brasileira, para o pensamento. Durante muito tempo, nós achamos que a fé, ela caminhava de um lado totalmente oposto da razão. E se você quisesse investir na fé, você tinha que mortificar a razão. Você tinha que ser, entre aspas, um ignorante. Você não poderia ser um intelectual, você não poderia ser um estudioso, porque isso esfriaria a sua fé. Isso é um preconceito que as pessoas têm e que, na verdade, não tem nada a ver com o Evangelho, porque o próprio Jesus diz que nós precisamos amar a Deus com entendimento. Né? A gente viu uma época no Brasil que quanto mais absurda fosse a fé, mais espiritual ela era. Então, isso não faz sentido de acordo com o que o Evangelho nos ensina. Né?
Eu falo demais, Muito viu, bom. E Pierre? assim, não, mas não, é exato assim, poxa, é uma aula aqui, né? E assim, é exatamente isso, né? Que assim, é impressionante, né? E as pessoas, assim, esse tipo de tese cai por terra. Olha, que se fosse assim, Paulo não seria ninguém, né? Porque Paulo era extremamente intelectual, né? E, o, e aí, quando a gente fala de desigualdade da África, é um negócio muito doido, né? Que eu até coloquei no WhatsApp quando eu mandei, que assim, a gente olha, o Marquinhos tá até falando que fica 10 horas ouvindo. Eu tô igual, Marquinhos, eu fico o dia inteiro, se deixar. E assim, quando a gente fala de África, é exatamente o que você falou da pobreza, né? Que as pessoas têm muito isso, né? Ah, nós somos assim, aquela história de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? E assim, se Uhum. não tem esse pensamento, se não tem exatamente esse ensino nesse sentido de mudar essa cultura, mudar esse pensamento, você não vai sair disso, né? Porque exato é que eu até mandei no WhatsApp, que assim, quando você pega 3 países da África, eles conseguiriam sustentar a África toda, porque assim tem potencial para isso. Então assim, a África é muito rica, né? É um negócio assim, é totalmente contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que quando você fala de África, você já imagina o quê? Aquelas crianças passando necessidade, que passam televisão, aquelas crianças magrinhas. E assim, só que tem o outro lado da África, né? Que a África é muito rica, né? É um negócio impressionante, né? E essas são as ideias, né, que contribuem para uma imagem muito negativa da África, não é? E agora está muito na moda, não é? Os artistas, as celebridades, elas irem para a África, não é? Fazer atividades para promover likes, que é o que a gente chama de o branco salvador, né? E são pessoas que não têm o compromisso de longo prazo com o povo, né? E isso não é bom de forma nenhuma, né? Então, basicamente, quando eu penso na questão da pobreza, a gente não pode, sabe, Pierre, ignorar a pobreza física. Não podemos. Mas se a gente quer levar isso a sério, nós não podemos investir apenas na pobreza física ou material. Nós temos que começar com aquilo que está mais no centro da alma do povo, naquilo que está no centro da cultura, né? E aí eu digo, não é necessariamente você mudar as expressões culturais, a língua, a maneira de celebrar, a maneira da liturgia do culto. Essa é a coisa mais linda que a África tem. Mas é ajudar que o africano perceba onde estão os enganos por trás da sua mentalidade, né? E eu vou citar um, por exemplo, eles acham que somente os brancos podem ser ricos, o africano não pode. Ou tem outro engano que eles acham que o africano é por natureza amaldiçoado por Deus. Então são esses enganos que sacrificam e que aprisionam a mentalidade do africano e que impedem deles florescer entre as nações. Tá? E aí, de certa forma, muito daquilo que o evangelho foi feito em África, e eu não sei se você sabe, mas a África é o continente mais evangelizado do mundo. É o lugar onde há mais igrejas. Né? Mas isso não quer dizer muita coisa. Não é? Por quê? Porque você abre uma igreja em Moçambique, com 3 meses você tem 100 pessoas. Certo? Mas só que são pessoas que elas estão ali e elas continuam com as práticas que aprisionam a mente, que aprisionam ela em relação aos espíritos, que aprisionam a várias coisas, que então não produz mudança. Então, a maneira que eu uso para entender a situação do evangelho em África é que é uma imensa lagoa, é um evangelho vasto, mas não tem profundidade. Não consegue aprofundar. Então era 1000 vezes melhor que fosse uma lagoa pequena, mais profunda, a água seria mais pura, do que uma lagoa extremamente vasta, mas de um palmo de profundidade. Não é? Então, o evangelho ele precisa ser aprofundado. Como que você consegue isso? Primeira coisa, você não consegue isso sem tempo. Você não consegue isso com visão de curto prazo. Você não consegue isso com dinheiro. Se tudo que você tem para oferecer para a África é uma viagem de uma semana, o dinheiro que você leva, essas duas coisas não vai transformar a África em nada.
O que a gente precisa é realmente ter uma dedicação, e aí eu entendo que cada pessoa tem digamos assim, o tanto de contribuição que pode dar, mas uma contribuição de longo prazo. Então, basicamente, nós como missão, nós tivemos que abraçar um povo específico, um público específico. Nós trabalhamos especificamente com pastores de aldeias isolados, certo? Esses pastores vivem ali naquela região entre Malawi, Zâmbia, Zimbábue e Moçambique, certo? É um grupo de 350 pastores, que nós trabalhamos com esse grupo já tem quase 20 anos. Que eu estou com esses pastores já tem aproximadamente uns 4 anos que eu estou com eles. E eu estou com eles e faço questão de ir semestralmente, eles já me conhecem. Por quê? Como o pastor Marcos está lembrando, o nosso foco é a questão do ensino. Ensinar o quê? Não é ensinar qual a cor da asa do anjo, não é ensinar a teologia infrutífera, mas é ensinar a discipular uma nação. É isso que Jesus Cristo mandou a gente fazer. Você ensinar a fazer discípulo de todas as nações. Né? Então, a gente não está ali para ser distraído, por exemplo, com assuntos que são, digamos assim, terceiros diante daquilo que realmente é importante. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo coisas que são relativas, que são culturais, e percebo coisas que são absolutas, que são inquestionáveis, não é? E que a gente precisa ensinar. Essas coisas absolutas são coisas que podem ser pregadas em toda a cultura, em qualquer época da história, para qualquer pessoa. Vou dar um exemplo. O valor do ser humano. O valor do homem vem do fato de ser feito à imagem e semelhança de Deus. Dá outro exemplo, Deus ama todas as pessoas. Dá outro exemplo, o pecado nos separa de Deus. Então essas coisas são absolutos, inquestionáveis. Agora, se eu devo fazer o culto de manhã ou de tarde, se eu devo, as mulheres podem sentar à frente ou atrás, se eu vou fazer a Santa Ceia com vinho de uva, que lá nem tem, só na África do Sul, ou se vai fazer com refrigerante, se eu vou fazer com suco, ou se eu vou fazer com água, essas coisas são coisas que não são absolutas. São coisas que dependem da cultura, da época, dependem da história. E o que eu vejo é que muitas vezes nós perdemos tempo com coisas que são relativas e nós ignoramos aquilo que é absoluto. Pode prestar atenção, Pierre, que as nossas discussões como igrejas, como denominações, não é dentro daquilo que é absoluto. É dentro daquilo que deveria ocupar o terceiro, quarto lugar. E a gente se enfraquece em cima disso. Então, dentro da missão, a gente chama a atenção dos pastores para aquilo que realmente é absoluto. E um dos absolutos principais que a gente tem investido ali é que Deus ama o povo africano mais do que qualquer estrangeiro. E se eles olham mais para o estrangeiro do que para Deus, eles estão pecando. Então, é responsabilidade deles olhar para Deus, não olhar para nós, porque nós não queremos ser Jesus na vida deles. Eles precisam aprender a depender de Deus, como todas as pessoas e todos os povos. Isso, para mim, é um absoluto. Ô pastor, mas assim, quando você fala do grupo de pastores, acho que é legal passar um pouquinho para o pessoal. Quem são esses pastores, né? Que assim, não são os pastores aqui do Brasil que estão indo ficar lá 6 meses, é isso? São os pastores locais, os pastores de aldeia, né? Não, são pastores locais. Como que surge um pastor em África? Eu conheci um dos pastores do povo, inclusive fica nessa região de Chicoaua, onde o pastor Marcos tem pioneirado um projeto incrível, que é o projeto Modzi, que é basicamente uma semente de desenvolvimento comunitário ali naquela aldeia, a partir de uma escola, né? Ele está liderando esse projeto e a gente está servindo ali, ajudando na medida do possível como missão, e um dos pastores daquela região, eu perguntei para ele como que ele se tornou pastor, e ele disse, uma vez eu comecei a orar embaixo de uma árvore, e as pessoas da aldeia olharam para mim e perguntaram, você sabe orar? E aí eu disse, sim, eu sei. E aí ele disse, você pode nos ensinar a orar? E aí todas as vezes que eles iam orar embaixo da árvore, a aldeia vinha, se reunia e ali nasceu uma igreja, para você ter uma ideia. Então nós estamos lidando com homens que
não sabem ler, né? Homens que aprendem a Bíblia de maneira oral, através das canções e tudo. Então, é porque realmente, eu digo para eles, gente, não tem coisa hoje mais importante para se fazer pela África do que alfabetizar o africano. O africano precisa aprender a ler na sua língua. Se ele aprende a ler na sua língua, a gente vai colocar a palavra de Deus na mão dele. Aí a esperança de mudança. Aí veja que incoerente. Nós, o Brasil, 80 milhões de crentes, nós somos o país que mais produz Bíblia no mundo. É a nossa nação. E aí você observa o que nós temos e o que nós produzimos. E é incoerente. Há tanto investimento na igreja brasileira, né? 95% dos recursos ficam na própria igreja brasileira. E o que é que nós produzimos, né, em termos de igreja? Basicamente, o que a gente produz é uma programação após a outra. A gente sabe fazer muito crente. Hoje eu escrevi, né, aliás, ontem eu escrevi um texto que foi publicado no portal Guia-me, que fala justamente sobre isso. Vamos fazer discípulos, gente. Fazer crente não vai mudar nação nenhuma. É o fazer discípulo. E é essa mensagem que a gente tenta levar para o contexto lá dos pastores africanos. Você ensinar pessoas, ensinar homens que vão ensinar outros homens, ensinar pessoas que vão ensinar outras pessoas. É o que a gente pode fazer, não é? Isso é muito legal, né, pastor? Porque assim, vai totalmente de encontro ao que nem eu, por exemplo. Eu cresci ouvindo isso. Ah, você manda ajuda lá para a África, que vai sair um caminhão daqui, um avião, que vai levar lá um monte de coisa para os africanos, e depois acabou. Aí depois tinha outro furacão, aí mandava mais alguma coisa para a África, e acabou. Aí depois, e assim, o legal é isso, que assim, tem até aquela historinha que fala, né, que assim, você ou você dá o peixe ou você ensina a pescar, né? E assim, o legal que eu acho do Missão Mãos Estendida, desse projeto que o senhor toca, é que assim, exatamente isso, vocês ensinam as pessoas a pescarem, né? Então, assim, você tá ali, assim, mudando uma cultura, mudando mentes, né? Então, assim, isso é extremamente importante, né? Sim, sim. E isso daí, na verdade, Pierre, isso daí que você falou, essas ajudas e tal, elas são importantes, certo? Sim. Mas elas são importantes para um fim. Elas socorrem, tá? Então, no sentido de socorro, é extremamente importante. Nós não podemos parar de fazer isso. Só que nem tudo é tempestade. Quando a tempestade para, a gente precisa aparar as goteiras, né? Quando o terremoto parte, né? Quando o terremoto acaba, nós temos a oportunidade de checar os alicerces. É a melhor hora da gente ver o que é que tem de forte e o que é que tem de fraco. Então, nossa missão, ela trabalha com esses dois tipos de apoio. Existe o apoio emergencial. Nesse momento, nós estamos com uma campanha, porque há muitos africanos que estão passando fome hoje, e isso não é clichê, isso não é papo de mobilidade, não é porque realmente eles, ano passado, eles foram assolados pelo furacão Idai. E esse ano eles estão sofrendo com a seca. Então, há muito problema de fome. Eu estava mesmo essa semana conversando com um dos pastores e ele disse, a minha esposa estava chorando de fome, né? Então, isso na Zâmbia, quer dizer, existe essa situação. Pastores, né? Você imagina o restante das aldeias. Então, nós trabalhamos com isso. E o outro trabalho, que é o trabalho ainda de mais longo prazo, que é o trabalho nos alicerces. Porque se a gente faz os dois ao mesmo tempo, enquanto nós socorremos, nós estamos criando, né, alicerces para que esses problemas no futuro sejam minimizados. E essa construção de um alicerce do reino exige quebrar a mentalidade de pobreza. E o que é a mentalidade de pobreza? A mentalidade de pobreza, ela é fortalecida pelo africano que está na situação miserável, né? Lógico, porque se você vive numa situação de adversidade e de escassez de recursos e de corrupção e de tanta coisa ruim, dificilmente você vai pensar de uma maneira diferente, né? Então, é compreensível.
Só que nós temos que desafiar esse pensamento com a perspectiva bíblica. E a perspectiva bíblica diz que, por pior que seja a situação, ainda é imagem e semelhança de Deus. E se nós olharmos para cima, né, nós temos um Deus que nos socorre e que é capaz de mudar toda essa situação. Só que isso não é tão simples quanto uma pregação que se escuta ou quanto uma informação que você dá. Isso é um processo que leva muitos anos. Tá? Então nós temos esse efeito. O outro efeito que produz essa mentalidade é justamente as ajudas externas. Porque quando nós estamos sempre socorrendo, nós estamos dizendo para eles, vocês não têm como solucionar os próprios problemas. Se não for a gente, vocês morrem. Então essa mensagem também é uma mensagem errada. Ela não é boa. Então nós temos que ter um equilíbrio justamente de você oferecer o apoio à emergência, mas promovendo depender de Deus nesse negócio de construir uma nação. Tá? E isso não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que exige um compromisso de longo prazo. Aí, às vezes, me faz me sentir assim, muito mal quando a gente vê que para a igreja brasileira, parece que as pessoas gostam muito mais do sensacionalismo. Então é por isso que quando se fala de África, parece que é obrigatório você fazer as pessoas, sensibilizar as pessoas. E isso é ruim, isso não é bom. O africano ele não precisa de sensibilização. O africano precisa de verdade. O africano precisa de amor que compromete. Não é de emoção passageira. Entende? É de um amor que compromete. Por quê? Todo ser humano precisa de um amor que compromete. Tá entendendo? Eles não são, em absolutamente nada, inferiores a qualquer outro povo. Quando nós temos essa ideia, eles percebem a maneira como a gente se relaciona. Então isso daí, amigo, é um trabalho de longo prazo no discipulado do africano e no discipulado da igreja. Porque a igreja precisa também parar de olhar para o africano como coitadinho. O africano ele não é um coitadinho. Ele é imagem e semelhança de Deus, tem o mesmo valor que nós. E que nós podemos ajudar uns aos outros, mas não porque eles são coitadinhos, mas por causa que é bíblico nós ajudarmos uns aos outros. Não é? Então, e é importante, assim, essa parte que você falou no final, achei extremamente interessante, né? Porque, assim, você tem que conscientizar o africano do potencial dele, que ele tem potencial, ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas você tem que conscientizar também os brasileiros, a igreja brasileira, de que o africano é tudo isso. Porque todo mundo pensa exatamente isso, né? Que assim, coitadinho, coitadinho não, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é igual eu, igual você, igual todo mundo. Então, assim, isso é muito legal, né? Porque eu mesmo, quando eu fiz minhas anotações, eu fiz nesse sentido de colocar o quê? Que assim, o africano é importante, o africano se conscientizar do potencial dele. Mas é importante também nós nos conscientizarmos do potencial deles, né? Sim, e isso daí, Pierre, é muito forte. Em que sentido? Quando você chega lá em África, que você está em contato com eles, eles são acostumados a receber muita ajuda humanitária, né? E eles já sabem como receber, entendeu? E a gente pensa assim, isso não é o que Deus quer. Deus quer libertar qualquer povo, colocar esse povo em dependência do que Deus tem para aquela nação, para que aquela nação ela cumpra o seu propósito, a sua vocação como nação. Não existe nenhuma nação na Terra com a vocação de receber eternamente. Então, não existe espaço para um negócio chamado autopiedade no reino de Deus. Tá entendendo? Então a autopiedade, o conceito de autopiedade que produz um senso de merecimento, porque quando eu tenho pena de mim mesmo, eu me sinto merecedor da sua ajuda. Entendeu? Então ao invés de eu ser grato por aquilo que você faz, eu vou exigir que você faça. Tá entendendo? Isso não combina com o reino. Mas como é que você desmonta todo esse sistema mental?
não é? Você não pode também deixar de ajudar. Por quê? Nós temos um povo, o povo brasileiro é um povo extremamente amoroso. Morando aqui na Europa, como eu tenho orgulho do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro Você sabia que nosso povo é um dos povos que mais oferece mão de obra voluntária no mundo. Entendeu? O povo brasileiro é um povo solidário. É um povo que gosta de ajudar. Eles ajudam o africano não é por causa que é o africano. Poderia ser o índio, poderia ser o chinês, poderia ser qualquer povo. É porque nós gostamos de ajudar o outro. Isso faz parte da nossa cultura. Certo? Só que, aí é onde entra a questão do discipulado. Existe uma razão ainda superior a fazer o que a gente já faz. Que é justamente essa razão de fazer as nações discípulas de Jesus. Então, não é por causa da necessidade, é por causa do propósito que é eterno. A gente não vai deixar de ajudar. Não é a ação que precisa mudar, é a motivação. Entendeu? Então, se a igreja tem feito pela África, por favor, não pare de fazer. Isso não está errado. Deus fica feliz com isso. O que precisa mudar é a motivação. É a razão por trás daquilo que a gente faz. Porque é 1000 vezes melhor a gente agradar a Deus com a motivação correta do que com a motivação errada. E a motivação correta é a gente ajudar, fazer qualquer coisa pela razão correta. Aí, o Frank Jefferson está fazendo uma pergunta bem interessante dentro desse conceito. Então, tá, quando encontrar o limite da ajuda? Tá? O limite da ajuda, aí já exige uma maturidade daqueles que ajudam. E que maturidade é essa? Que padrão? O padrão é simplesmente ser discípulo de Jesus. Quando eu falo discípulo de Jesus, eu estou falando que o discípulo, ele faz a obra de Deus de acordo com a voz de Deus, de acordo com a orientação de Deus. Então, o limite de ajuda não é um limite financeiro, é o limite de uma voz. É o que ele fala, é o que o nosso mestre fala. Né? Você observa, por exemplo, na pessoa de Jesus. Tem uma época na história de Jesus que ele diz, está consumado. Né? Ele fez a parte dele e ele terminou. Ainda tinha muitos pobres para comer, ainda tinha muitos enfermos para ser curados, muitos endemoniados para serem libertos. Mas Jesus disse, o que eu tinha para fazer eu já fiz. Porque a ajuda de Jesus, a ação de Jesus, o ministério de Jesus não era 100% direcionado pela necessidade dos outros. Mas era pela identidade dele e pela voz de Deus. Tá? Então, eu quero ajudar a África. Por onde que eu começo? Com Deus. Deus, o que eu posso fazer? Você não começa pela conta bancária. Você começa com a voz de Deus. E se Deus mandar você dar algo que nem tem na sua conta, como é que você vai fazer? Entende? Porque Ele nos manda, dá-lhes vós mesmo de comer. Agora, qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós temos dificuldades de ouvir essa voz. Como nós temos dificuldades de ouvir a voz de Deus, a gente fica à mercê da voz dos homens. E aí nós somos manipulados pelos líderes, não é? Digamos assim, sensibilizadores e manipuladores. E ao invés da gente ver um romper de Deus em África, a gente participa de um sistema de manipulação por captação de recursos. Não deveria ser uma foto de africano que deveria nos mobilizar a fazer alguma coisa para Deus. Deveria ser a voz de Deus. Se a gente precisa de uma foto, é porque a gente não escuta a sua voz. Se a gente ouvir a sua voz, nós vamos fazer, porque a voz de Deus ela vai nos comprometer com aquilo que Deus é comprometido. Isso faz uma grande diferença. Você concorda comigo, Pierre? Olha, eu vou usar a palavra que a mãe Emanuele usou aqui, uou. É isso? É exatamente isso, assim, eu não sei as pessoas que estão assistindo o que estão achando. Eu tô, assim, fantástico, é exatamente isso. Assim,
Não adianta, o que você falou, eu achei perfeito esse último pedacinho, tudo foi perfeito, mas esse último pedacinho me marcou, que assim, se você tá fazendo baseado numa foto, tá errado, né? Você tem que fazer baseado onde? Ouvindo a voz de Deus. Então, assim, isso é fantástico, assim, se você faz isso, porque assim, é pelo motivo certo, né? Você tá fazendo a coisa certa pelo motivo certo. Então, assim, o Marquinhos tá falando sem fala, porque assim, é exatamente isso, que assim, não tem muito o que se falar, é exatamente isso, né? E aí, quando a gente vai avançando um pouquinho, aí olha que a gente faz, a gente tem muito. A gente se pega muito, marca parte 2 3 4 5, vamos fazer um monte aqui, porque o assunto é lindo e o Saulo desenrola bem demais. Quando a gente fala, a gente tem muito isso aqui no Brasil de liturgia de culto, né? Então, assim, você tem aquele momento que você canta um hino para começar, faz uma oração para começar, mais um hino, mais faz oração da oferta, prega a palavra e no final mais um hino e depois a bênção apostólica. Assim, esse é o modelo, aquele modelo tradicional litúrgico, né? E aí quando a gente pega e assiste um culto na África, é um negócio muito doido, né? Porque assim, não tem liturgia nenhuma, eles cantam, dançam. E assim, eu estava até ouvindo uma entrevista sua que você falava exatamente o seguinte, que assim, é impressionante que assim, às vezes eles estão ouvindo a palavra pelo louvor, porque eles não sabem ler. Então assim, como que é essa relação de liturgia, cultura, adoração? Porque assim, isso aqui no Brasil é meio que impensável, né? Você fazer um culto, todo mundo só louva, dançando, aquela festa, assim, é totalmente diferente. A hora que você vê lá, é um negócio maravilhoso. E assim, como fazer essa junção? Na verdade, eles estão fazendo uma coisa muito comum. Quando eu morei em África, é, Pierre, eu ficava assim impressionado, porque todas as tardes é o horário dos funerais, dos enterros, né? E como a África tem muito casos de AIDS, né? Inclusive tinha um amigo meu que morava lá e ele trabalhava no hospital de manhã, né? E o trabalho dele à tarde era justamente acompanhar as famílias nos funerais, porque tantas pessoas morrem de AIDS, assim, malária. Então você convive com a morte muito grande. Mas eu não quero falar sobre isso. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, que o africano é um povo que canta por natureza, né? Então, quando você vê um carro passando, um funeral, eles estão cantando alegremente. Entendeu? Então você pergunta, mas por que vocês estão cantando assim? Não morreu uma pessoa? Diz, não, nós estamos cantando assim para a gente não pensar besteira, eles dizem, né? Então, acaba sendo que a música, ela se torna o instrutor pedagógico do africano. É a maneira como eles aprendem, né? A maneira como eles processam. Eles cantam quando acordam, eles cantam quando trabalham, e eles cantam quando eles vão para o culto. O que é impressionante, que eu acho, é você vai numa aldeia, no meio do nada, que o povo não sabe falar uma língua, eles falam a língua local. Eles abrem a boca, eles dividem aquilo em 7 vozes diferentes, e você fica impressionado. Quando a gente, né, os muzungos, de como eles chamam, chega lá, que a gente vê aquilo, a gente nem consegue louvar a Deus, nem consegue falar alguma coisa, porque nós ficamos pasmos com a beleza. Extasiado, né? E aí o que é mais interessante é que essa beleza, ela não vem da forma, que nós somos acostumados com a beleza aparente, não é? Eles lá é diferente. A beleza vem do conteúdo, vem do que sai de dentro para fora. Talvez seja o momento mais importante daquela semana inteira, são os africanos se reunirem e eles celebrarem a Deus de uma forma tão bonita. E uma experiência incrível, né? A outra coisa que eu acho que é interessante é que justamente, embora eles sejam bem organizadinhos no culto, o culto não é desorganizado, não. Né? Eles têm o momento do louvor, da oração e tal, eles são bem organizados, mas o louvor parece que tem assim uma liberdade. Eles cantam e cantam e cantam e cantam. Eu já fui para cultos em África que começa 9 da manhã, termina 2, 3 horas da tarde, e às vezes já fui para cultos que você prega 1 hora e você termina, faz a oração, e ele diz, pastor, agora pregue outra coisa. Então você tem que pregar outra hora, e eles, por causa da sede que eles têm por aprender a palavra. Comparando com a nossa situação, né? Eu sei que a comparação ela não é muito positiva, mas
nós temos tanta opção. O Brasil, espiritualmente, é tão obeso que a gente se tornou grande, mas é um grande que não se move. Então, melhor do que ser grande é saber se mover. Melhor do que ser grande é você ter mobilidade no reino de Deus. Fazendo a comparação ainda com aquela pergunta do Jefferson, qual o limite da ajuda? O limite da ajuda está dentro da questão da mobilidade. Se aquilo que eu tenho me impede de obedecer a Deus, eu não posso chamar isso de bênção. Não posso. Porque nunca uma bênção de Deus vai roubar a minha liberdade e a minha mobilidade de fazer a vontade de Deus, não é? E o africano, como eles têm menos, eles são 100% livres, né? Eles têm essa mobilidade, digamos assim, é no máximo. Uma coisa que eu percebo muito, outro aspecto, né? Passa tão rápido o nosso tempo, PR, mas eu me empolgo quando eu falo desses assuntos, mas eu costumo viajar muito para a África, né, pastor Marcos sabe, e está sempre com a gente também, e às vezes eu pego o avião de Londres para a África, ou então daqui de Lisboa, ou da Espanha, e o meu choque não é quando eu vou para a África, o meu choque é quando eu volto. Por quê? Porque eu chego na África, o pastor Marcos sabe, nós somos abraçados pelo povo. A coisa mais emocionante na vida de uma pessoa é quando você chega na aldeia africana e você está chegando dentro do carro e o povo africano vem correndo em direção ao carro cantando aquelas canções lindas e você fica assim, meu Deus, o que é isso? Uma vez eu fui numa dessas aldeias e o líder da aldeia disse assim, nós nunca recebemos ninguém branco nessa aldeia. Nunca recebemos, nunca ninguém veio aqui. Vocês são os primeiros que vieram aqui. E fomos com o propósito do Evangelho. Olha que interessante. E nós somos abraçados, as crianças elas agarram a gente, os pastores eles chegam, eles abraçam a gente. Então, nós automaticamente não demora 5 segundos para você sentir que pertence àquela comunidade. Quando você volta, que eu volto para a Europa, que eu desço em Londres, eu pergunto, quem eu sou aqui? Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu faço parte de um povo, estou aqui em Portugal, Londres, aqui na Europa, em que nós temos muita estrutura, Isabel, que alegria ver, nós temos muita estrutura e pouco relacionamento. Então, a riqueza da Europa está na estrutura. A Europa funciona em termos de estrutura. Mas se nós pudéssemos ver os relacionamentos, seria um deserto. Porque o máximo que você consegue ter aqui é 2, 3 amigos para o resto da vida. Na África, não, você é abraçado. Se nós pudéssemos ver a África, não pela sua estrutura, não pela aparência, mas pelos relacionamentos, a gente veria quão rico é aquele continente, né? E o reino de Deus não é um reino de estrutura, mas é um reino de relacionamentos. Então a gente pode comparar aí quem está na frente e quem está atrás. Forte, hein? Saulo, tinha mais algumas aqui para eu te fazer, que eu fiz algumas anotações, mas assim, o pessoal tá pedindo parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque assim, vale cada uma dessas. E assim, eu acho que nós vamos ter que fazer uma parte 2 mesmo, porque essa aqui não deu para nada. E assim, eu queria pedir para você agora encerrar para a gente, tem mais 5 minutinhos, para você fazer um fechamento aí com o que você sentir no coração de falar, mas eu queria te fazer um pedido em especial para você falar, que é uma coisa muito legal que eu vejo quando você fala, e assim, é extremamente honesta e sincera quando você fala, que assim, que é quando você fala do seu chefe. Então assim, porque todo mundo tem aquele chefe, meu chefe, e assim, eu queria que você falasse um pouquinho do seu chefe. Fala pra gente um pouquinho aí, depois encerra, por favor. É assim, né? As pessoas, hoje em dia, elas cobram que você tenha um patrão. Se você não tem um patrão, você não trabalha, não é? Há muita confusão entre o trabalho e o emprego. As pessoas confundem o estar sem emprego com estar sem trabalho. Nós nunca vamos estar sem trabalho. A gente pode até estar sem emprego, mas trabalho há sempre ao nosso redor.
não é? E eu sempre, antes de eu me converter a Jesus Cristo de coração mesmo, eu tinha na minha cabeça assim, poxa, se eu entregar a minha vida para Jesus, eu não vou poder mais dar nenhum pitaco. Eu vou ter que colocar a mesma vida na mão dele e ele vai ter que fazer o que ele quiser. Foi isso que aconteceu. E assim que eu entrei na igreja, em 95, há muito tempo atrás, Deus falou comigo que queria que eu fosse missionário. E desde então eu entendi que ele era o meu, não só Deus, mas o meu chefe em termos de profissão. E quantas vezes eu estou aqui e eu preciso viajar, sei lá, para a Alemanha ou para a Inglaterra, e eu faço muita coisa sozinho, né? Então, sou uma pessoa anônima, né? Sou um servo anônimo, digamos assim, e no meio disso eu disse, Deus, eu tenho o melhor chefe, o melhor patrão que eu poderia ter. Porque esse patrão e esse chefe é o rei do universo, sabe todas as coisas, mas não é só o rei do universo. Ele escolheu me chamar de amigo. E a diferença do servo para o amigo é justamente essa, não é? Porque o amigo, ele sabe o que faz o seu senhor. Não é? Então, o que eu acho mais encantador nesse trabalho com Deus é justamente sentar na mesa dele e perguntar, Deus, quais os projetos que você tem para mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? E todos os projetos de Deus para a vida do ser humano são criativos, são impressionantes, são inteligentes, são amorosos. Então, qualquer pessoa que se afasta desses projetos, ela está tendo um grande prejuízo na vida, porque você nunca vai conseguir elaborar um projeto para você maior do que o projeto que Deus tem para a sua vida. Né? Ele é muito mais inteligente do que a gente. Então, eu olho para Deus assim, eu fico maravilhado com essa relação, não só de chefe, mas também de amigo e de pai. Eu entendo que esse é o reino dele, né? E como reino, eu não uso a figura de filho para me tornar uma pessoa mimada no reino de Deus, né? Eu falo muito contra um negócio chamado nepotismo espiritual, que é você tirar vantagem do fato de ser filho de Deus. Isso não existe no reino, mas nós somos filhos de Deus, então nós temos a responsabilidade de cuidar daquilo que o nosso Pai cuida, e se apaixonar por aquilo que o nosso Pai é apaixonado e o nosso Deus. Então, é basicamente isso. A pessoa mais inteligente que você pode ter como chefe, mais amorosa, que vai elaborar para você um plano que ninguém é capaz de fazer para você. Eu não sei se... e ele não, as pessoas não têm como me pagar. Então eu digo, não, você não tem como pagar esse trabalho, então deixa que o meu chefe cuida disso daí. E ele tem cuidado de uma forma especial. Poxa, Saulo, mais uma vez, obrigado. Assim, tinha Obrigado. Várias coisas para a gente conversar ainda sobre o Prêmio Nobel que agora começou a sair na África, para a gente falar sobre isso, né, do potencial do africano, mas assim, não deu tempo. Tem mais 2 minutinhos, voou. E assim, as pessoas estão pedindo parte 2, assim, eu vou conversar com o Saulo para a gente pegar uma... Vamos sim. Uma agenda dele, que é difícil. A agenda do homem é difícil. Mas eu vou tentar pegar com ele uma data para a gente fazer uma parte 2, que vale cada segundo desse aprendizado, né? E assim, eu queria que você encerrasse para a gente, Saulo, dando uma saudação para a gente. É só dar um abraço, né? Eu acho que a coisa mais bonita no povo brasileiro é o povo, e eu amo o povo brasileiro, sou brasileiro, amo a igreja, e estou muito feliz de ver esse povo todo, vocês me encorajam muito. Obrigado, PR, pelo convite, viu? Deus abençoe você também. Tá? Eu que te agradeço de novo pela disponibilidade sua, que eu sei que sua agenda é concorrida, então você está aqui fazendo isso aqui é muito bacana, e assim, eu tenho certeza que as pessoas foram extremamente edificadas, porque assim, cara, cada palavra que você falou é perfeita. Aí o Marquinho tá pedindo aqui pra você falar, dá uma saudação pra gente no dialeto, pra gente terminar. Mulungu Bakuboleri Imue. Deus Agora traduz pra gente. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mulungu Bakuboleri Imue. Amém. Amém. Saulo, mais uma vez, obrigado. Fica com Deus. Grande abraço na família aí. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Terça-feira vamos fazer mais uma com o pastor Eloy. Então eu espero vocês aí para a gente conversar um pouquinho sobre o papel da igreja nos tempos modernos. Vamos lá. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, viu? Tchau. Sim, valeu, pastor. Beijo. Tchau, tchau.